a vida e a paixão de Cristo. Olá, sou Pat Boone. Há mais de 2000 anos, a história de Jesus Cristo inspira grandes artistas e músicos a criar obras-primas. Levou intelectuais e governantes a debater sua autenticidade e seu efeito na política mundial. Infelizmente, também instigou guerras sangrentas que continuam até hoje. Mas quem foi esse Jesus de Nazaré? Ele realmente existiu? Ele foi mesmo concebido imaculadamente e nascido milagrosamente numa manjedoura em Belém? Ele foi criado como filho de um simples marceneiro para se tornar o Messias? As mesmas pessoas que iam salvá-lo se viraram contra ele e o puniram por heresia? Ele foi mesmo crucificado numa cruz? Mais importante, ele se ergueu dos mortos e apareceu diante de seus apóstolos antes de subir aos céus. A Bíblia nos diz isso, mas a Bíblia foi literalmente a palavra de Deus e pode-se acreditar em sua autenticidade? Vamos descobrir. A Bíblia Sagrada, como conhecemos hoje, foi considerada um símbolo da verdade por séculos. Homens e mulheres lutaram em batalhas ferozes para impedir que corresse perigo. Outros afirmam que a Bíblia os protegeu do mal. Nenhuma outra obra publicada gerou tanta controvérsia na história da palavra impressa. E, incidentalmente, foi também o primeiro livro impresso por Johannes Gutenberg em 1454. E continua sendo o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias impressas nos últimos 200 anos. Mesmo com este número de vendas astronômico e bilhões de seguidores, o debate sobre a autenticidade da Bíblia Sagrada continua a crescer até os dias de hoje. Então, como podemos separar fato e ficção? Lenda e legado? História e exagero? Nós reunimos cientistas que dedicam o trabalho de suas vidas a estudar e substanciar as afirmações feitas na Bíblia como verdade, Evangelho da Verdade, a diversos grupos, arqueólogos, historiadores, doutores e especialistas. Vamos conhecê-los. Michael J. Wilkins, PhD, hoje reitor, professor do Novo Testamento, Letras e Literatura da Escola de Teologia Talbot da Universidade Biola. Há muitas descobertas arqueológicas que confirmam as evidências bíblicas. J.P. Moreland, THM, MA, PhD, mestre, doutor, professor universitário, filósofo e autor. Hoje professor de filosofia da Escola de Teologia Talbot da Universidade Biola. A enorme maioria dos estudos arqueológicos, científicos e históricos realmente confirma a Bíblia. Reverendo David Mannock, PhD, hoje pastor associado aos programas e ministérios da Igreja Presbiteriana de Hollywood. Creio que ciência e fé não estão em oposição entre si. Alex F. Material, MD, PhD, mestre, doutor, cientista, pesquisador, autor e médico. Hoje especialista em pesquisa na Universidade da Califórnia, Irvine. Não há evidências científicas ou históricas que contestem a Bíblia. John F. Wilson, PhD, autor publicado, arqueólogo e historiador. Atualmente professor de religião, Colégio Silver de Letras, Artes e Ciências na Universidade Pepperdine. Nós podemos, de fato, olhar para a porta, olhar para as pedras, olhar para a história ou lidar com fatos reais. Paul L. Meyer, PhD, doutor, autor, arqueólogo e historiador. Hoje professor de religião na Faculdade de Letras, Artes e Ciências da Universidade Pepperdine. Muitas coisas já foram fornecidas a nós em registros históricos além da Bíblia
nas evidências arqueológicas além da Bíblia e nas considerações geográficas que podemos encontrar lá, que nos mostram que a fé tem uma base intelectual muito sólida. Mas como teremos certeza de que os autores da Bíblia a escreveram direito? Quando lemos os autores do Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo Lucas, a intenção desde o começo é afirmar. Ele nos dá a conta exata dos acontecimentos em relação à vida de Jesus. Sabemos que esse era o propósito dele. A partir daí, descobrimos quando vemos incidentes como a Virgem dando à luz Jesus, que esse evento extremamente importante é simplesmente narrado como fato consumado, sem embelezamento. A história de Jesus Cristo começa com seu nascimento miraculoso e humilde numa manjedoura em Belém. Quando o imperador romano César Augusto ordenou um recenseamento, José e Maria, a Virgem Mãe de Jesus, se dirigiram a Belém. O imperador na época era Augusto e, na verdade, ele é o primeiro a ser mencionado por Lucas ao falar da natividade. Esse censo foi muito famoso. Foi o censo de 8 a.C., que iniciou a cadeia de eventos que levou a Sagrada Família até Belém. O recenseamento exigia que todos os cidadãos se dirigissem a seu local de nascimento. Belém era o lar de José, então ele e Maria começaram a viagem. Naquela época, a viagem de Nazaré a Belém podia levar até uma semana se feita a pé ou em mulas, e se tornou mais perigosa por causa da gravidez adiantada de Maria. Quando eles chegaram a Belém, estava na hora de Maria dar à luz ao bebê. José procurou por um quarto numa estalagem, mas não achou. De acordo com um dos padres mais antigos da igreja, ele conhecia Belém e conhecia a manjedoura. Então ele disse que Jesus nasceu em uma gruta ou numa caverna, ou coisa parecida. Então foi em uma dessas grutas que Jesus nasceu. Foi por não ter nenhum quarto, má sorte, ou poderia ter sido predeterminado? O que é interessante no nascimento de Jesus é que até a localização foi predeterminada no livro que Miqueias escreveu antes, onde estava o lugar onde Jesus teria nascido. E naquela noite em Belém, Jesus nasceu. Jesus nasceu como todos os outros bebês. Era um bebê com uma mãe humana, mas cujo pai era o próprio Deus. De acordo com o Evangelho de Lucas, quando os pastores anunciaram as boas novas sobre o nascimento do Messias em Belém, os céus se abriram e um coral divino dizia: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Mesmo que o parto miraculoso da Virgem tenha acontecido em Belém, outro capítulo dessa história milagrosa se passava no Oriente. 3 magos, ou sábios, já tinham visto o sinal no céu noturno, uma estrela brilhante. Eles a tomaram como sinal de que um grande rei nasceria na Judéia. Os 3 reis magos seguiram a estrela até Jerusalém, onde esperavam achar um novo bebê. Os 3 reis magos eram bem conhecidos como uma fraternidade, uma casta de homens muito sábios. Eles eram especialistas em medicina, em leis, eram historiadores religiosos, eram astrônomos, astrólogos, eram universidades ambulantes. Eram muito conhecidos na Babilônia e na Pérsia. O livro de Mateus diz que os 3 reis magos, ou 3 homens sábios, trouxeram presentes para o bebê Jesus. Os 3 presentes são mencionados: ouro, incenso e mirra. O ouro é um símbolo real e também era muito útil nas viagens como um traveler check prático quando fogem para o Egito. Incenso indicava a função sacerdotal de Jesus no futuro. E mirra tinha um interessante uso medicinal e era usado também para embalsamar corpos depois de mortos. Então, essencialmente, temos presentes muito proféticos que foram dados a Jesus bem em seu nascimento. Mas que fenômeno poderia ser tão grandioso para fazer esses sábios viajarem de tão longe?
A visita dos 3 reis magos foi feita por causa da estrela de Belém, esse fenômeno fascinante que ilumina o local da natividade. Que estrela era essa que brilhava tanto? E será que era uma estrela? Fomos ao Observatório Griffith em Los Angeles para descobrir. Muitos astrônomos afirmam que temos de observar o que os planetas estavam fazendo onde a estrela apareceu. Porque os magos ou astrólogos acreditavam que a estrela os guiaria até Jerusalém e depois até Belém. Mas eu não acho que seja o caso. A estrela marca a realização das profecias. Quando os magos viram a estrela, ou o que quer que fosse, acreditaram que a profecia se realizara. Então, tiveram que interpretar esse sinal. Mas a estrela não os levou a lugar nenhum, não os guiou. Eles viram a estrela e sabiam que era hora de agir. E a questão é, o que havia no céu que foi tão extraordinário que deixou os 3 reis magos entusiasmados para levá-los para lá? Os cientistas pesquisaram muito sobre o que causou a aparição daquela linda estrela brilhante. Talvez tenha sido uma supernova ou um cometa. Registros antigos de astrônomos chineses não mostram nenhuma explosão de estrela durante o nascimento de Jesus. E os 3 reis magos teriam interpretado um cometa como um sinal de algum desastre iminente, não o nascimento do Salvador. Então, sobrou aos astrônomos uma única conclusão. Para identificar a estrela que os 3 reis magos viram, temos que olhar para o céu como os 3 reis magos olharam. Então, você me diz quando Jesus nasceu e eu coloco no computador e vejo como estava o céu. Se você olhar para a estrela de Belém, o que você provavelmente vai ver é uma conjunção de planetas. É um planeta passando perto de outro. 2 planetas bem próximos. Foi provavelmente isso o que os 3 reis magos viram. 2 planetas que pareciam uma grande estrela brilhante se movendo pelo céu. A história nos diz que os 3 reis magos eram astrólogos. Podemos imaginar a reação deles para tamanho espetáculo celestial. Eu não acredito em astrologia, mas os 3 reis magos sim. E de acordo com a astrologia do Antigo Oriente Próximo, Júpiter, sendo o maior e mais brilhante dos planetas, era chamado o rei dos planetas. E o planeta dos anéis, Saturno, era chamado de escudo defensor da Palestina. Agora traduzindo, Júpiter perto de Saturno. Um rei estava vindo para a Palestina. A ciência da astrologia não mudou muito desde a antiguidade. Então seria interessante ouvir o que uma astróloga de hoje em dia tem a dizer sobre a estrela de Belém. Se os magos estivessem na Pérsia olhando para o céu noturno, teriam visto a conjunção brilhante de Vênus e Júpiter, o que produziria uma luz muito cintilante e que chamaria sua atenção, é claro. Cada planeta possui uma descrição. Júpiter é o planeta que descreve religião, filosofia, o humor e a curiosidade sobre as obras do universo, o motivo das obras do universo. E Vênus, para mim, tem uma ligação estreita que descreve justiça social. Mas foi uma conjunção de planetas? Uma conjunção em astrologia é exatamente a mesma coisa que uma conjunção em astronomia. E o significado de uma conjunção de Júpiter e Vênus é fortuna, harmonia, beleza, prazer, amor. Tudo que pode ser ótimo e positivo na vida. Os 3 reis magos não eram os únicos a saber dessa conjunção. Também chamou a atenção do rei Herodes o Grande, da Judéia. Toda a imagem que temos de Herodes das páginas de Joséfo, historiador judeu do 1º século, quase uma testemunha, se compara exatamente à imagem que temos de Herodes do Evangelho de Mateus. As pessoas sempre confundem esse Herodes com o Herodes mencionado durante o julgamento de Jesus. Não são a mesma pessoa. Herodes o Grande era o rei da Judéia. O outro Herodes era Antipas, um de seus muitos filhos. Há vários registros mencionando Herodes encontrados em diversos locais. Há várias moedas pequenas com inscrições em sua volta dizendo Herodes, o rei. Isso quer dizer que ele foi uma pessoa de destaque na história, bem conhecida. Quando os 3 reis magos contaram ao rei Herodes sobre o nascimento do novo rei dos judeus, ele se sentiu ameaçado e pediu que eles procurassem pelo novo Messias em Belém e lhe contasse.
Assim, ele mataria o bebê antes que ele cumprisse o seu destino. Mas os 3 reis magos foram avisados dos planos de Herodes numa visão. Eles então retornaram para a Pérsia, circulando a Judéia e Herodes. Como os 3 reis magos não retornaram, Herodes proclamou que todos os garotos com menos de 2 anos em Belém deveriam ser capturados e mortos. Os registros da época não mencionam esse acontecimento horrível, fazendo com que estudiosos modernos questionem se isso realmente aconteceu. Um aspecto na natividade que é amplamente criticado é que Herodes não podia ter matado aqueles bebês em Belém. Até mesmo os historiadores concordam que Herodes era um tirano desprezível. Alguns céticos dizem que se milhares de bebês judeus foram mortos a sangue frio, haveria registro disso. Acho que a razão de algumas pessoas não acreditarem nesse episódio é porque acham que havia muitos bebês para serem mortos. Alguns dizem milhares de bebês judeus mortos. É um escândalo que Joséfo teria registrado, mas está errado. Belém só tinha 1.500 pessoas, talvez 2.000. Um estudo preciso diz que em uma cidade desse tamanho, você não teria mais do que 20 bebês de 2 anos ou menos. E metade era do sexo oposto. Então estamos falando só de 10, 12 bebês. O rei Herodes o Grande foi considerado um dos governantes mais violentos dos tempos bíblicos. Além disso, ele matou muitos membros da sua família. Seu desejo horrível pela morte nos mostra o tipo de monstro que ele era. Herodes tinha a preocupação de que ninguém ficasse de luto pela sua morte. Ele estava certo. De fato, seus súditos estavam planejando uma grande comemoração. Ninguém gostaria de morrer nessas circunstâncias, então ele daria a todos algum motivo para chorar. Ele instruiu sua irmã Salomé a capturar todos os líderes judeus da Palestina e prendê-los num hipódromo do lado de fora de seu palácio de inverno, onde ele estava morrendo. E no momento em que sua morte foi anunciada, eles teriam que ser mortos a sangue frio. Aí haveria centenas de viúvas chorando no momento de sua morte. Agora, acha que Herodes não mataria 10 bebês em Belém? Eu acredito que sim. Por que o assassinato de 10 bebês inocentes em Jerusalém não tem nenhum registro nos documentos romanos e foi bem documentado na Bíblia? Não é o único elemento da história da natividade que é questionado por críticos. Até recentemente se pensava que os 3 reis magos, Gaspar, Baltazar e Melquior, eram uma fábula. Alguns estudiosos acreditavam que seus nomes e reinos não eram nada mais do que ficção ou elementos adicionados aos evangelhos alguns anos depois. Mas em 1937 foi feita uma descoberta que mudou tudo. Quando arqueólogos começaram a procurar em volta da área de Quiquajar, perto da fronteira do Afeganistão, a escavação deles revelou alguns vestígios intrigantes de que um rei do Oriente, um dos reis magos, o rei Gaspar, realmente existiu. A descoberta de uma grande quantidade de moedas antigas foi extraordinária, mas seu real valor estava na inscrição na parte de trás. Essa peça foi feita no reinado do honorável rei Gaspar. Dos 3 reis magos? É, um dos 3 reis magos. Foi uma revelação surpreendente. A descoberta da moeda do reino de Gaspar foi a primeira evidência forte de que aqueles reis lendários realmente existiram. Mas a descoberta da moeda não foi o fim da história. Na verdade, foi só o começo da descoberta do reino perdido de Gaspar. 1957, centro de Cairo, Egito. Quando um arqueólogo americano trabalhando no Cairo ouviu rumores da descoberta das moedas, ele começou a perseguir o mistério. A pesquisa arqueológica teve sucesso. Ele achou a moeda e agora tinha a chave que precisava para continuar a pesquisa. Os arqueólogos formaram uma equipe e foram para o sítio em Quiquajar, perto da fronteira do Afeganistão com o Irã, e procuraram pelas ruínas do castelo perdido do homem da moeda, Rei Gaspar. 15º dia. Ainda estamos cavando, mas não descobrimos nada significativo. Depois de semanas cavando sem sucesso, parecia que a história do castelo perdido era uma fábula. Com o tempo passando,
A expedição inteira estava ficando um pouco esgotada. Hassan! Ramon, venham aqui! Professor! 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 O professor correu para a montanha. Os trabalhadores estavam a ponto de descobrir algo fantástico. É parte de uma construção. É a fundação. Limpem essa poeira, vamos. Eles haviam descoberto as estruturas do castelo de Gaspar. Nós achamos, professor, achamos! Se as moedas ainda não tinham provado que os magos existiram, agora estavam com uma prova concreta. Mas apesar dessa prova, ainda havia aqueles que não acreditavam na história dos 3 reis magos. Para falar a verdade, havia muitos argumentos sobre a história do nascimento de Cristo, que o local de nascimento permaneceu intocável por mais de 300 anos. Em 330, a rainha Helena, mãe do imperador Constantino, ordenou a construção da primeira igreja da Natividade no local do nascimento de Jesus, segundo relatado. Na igreja da Natividade, milhares de pessoas visitam o local do nascimento de Jesus. Essa peregrinação é o testamento de um poder milagroso e duradouro do primeiro Natal. Ao andar pelas passagens estreitas e visitar o altar, eles revivem o espírito glorioso do momento do nascimento de Jesus. Um nascimento que iniciaria uma cadeia de eventos que mudaria o mundo para sempre. No século IV, a Roma pagã estava em crise, com o cristianismo se espalhando cada vez mais. O imperador Constantino, que tinha se convertido ao cristianismo, percebeu que tinha de fazer alguma coisa para estabelecer a ordem em seu império. Em 330, ele tentou diminuir a divisão do cristianismo através da criação do Concílio de Nicéia. Um dos resultados deste concílio foram os rascunhos do que hoje nós chamamos de Credo Niceno, onde as crenças básicas do cristianismo estavam esquematizadas e em concordância. Isso adiantou o processo de canalização da Bíblia. Um soldado e estadista obcecado por ordem e acordos, Constantino foi a força motriz por trás da escolha de quais livros formariam a Bíblia Sagrada. Ele ordenou que cada livro deveria ter um padrão notável que testasse rigorosamente a autoridade e inspiração divinas. Portanto, em 367 d.C., os 27 livros do Novo Testamento, incluindo os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escolhidos e permanecem imutáveis até o dia de hoje. Estes evangelhos descrevem detalhadamente a vida e os ensinamentos de Jesus. Mas o quão confiáveis eles são realmente como biografia de Cristo? Os 4 evangelhos são tremendamente confiáveis historicamente como biografia de Jesus. Os 4 evangelhos, quando os comparamos principalmente com outras formas de literatura da antiguidade, são precisos. Acredito que os 4 evangelhos são bastante confiáveis como testemunhas de acontecimentos. Eles se confirmam entre si, assim como outros documentos da história da igreja. Eu considero os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, totalmente confiáveis. Eles foram escritos por testemunhas oculares diretas e indiretas. Por exemplo, há vários detalhes pequenos que não têm a ver com as histórias que os historiadores consideram 1/100º precisas. Não é o tipo de detalhe que encontramos em ficção nem na mitologia. Segundo as testemunhas, os 4 evangelhos foram escritos por gente bem íntima de Jesus, que neles colocaram com certeza sua vida e seus ensinamentos. Eles sabem os nomes das pessoas, dos locais, se ele subiu ou desceu para chegar a algum lugar, qual direção ele seguiu, enfim, todos esses detalhes. E mais importante, os evangelhos foram escritos numa época em que havia testemunhas hostis e amigáveis por perto, que sabiam o que estava acontecendo. Não foram escritos uma geração depois, mas logo após os eventos registrados.
Uma vez que cada um dos 4 evangelhos eram histórias pessoais escritas por diferentes pessoas, existem sutis diferenças entre elas. Críticos usam essas diferenças para alegar que os evangelhos foram forjados. O que faz os evangelhos serem comentados é que, se eles foram forjados intencionalmente, então você deveria encontrar similaridades palavra por palavra de cada um deles. Eu acredito que houve uma divindade autoral por trás de cada um dos 4 evangelhos. Há também um elemento humano por trás de cada um. Eles escreviam através de suas perspectivas. Se você pegar os 4 melhores retratistas do mundo, verá que eles pintaram a mesma pessoa. Você não espera que os retratos saiam parecidos. Deveriam ser diferentes, pois cada um teve um impacto diferente. Eu gosto de pensar que os 4 evangelhos são 4 periódicos relatando os acontecimentos ocorridos naquela época. E como cada periódico, você terá diferentes perspectivas. Muito bem, se concordamos que os 4 evangelhos foram escritos por homens que na época testemunharam os acontecimentos dos quais Jesus participou, ora, como saber que não houve mudanças durante os anos ou alguma perda na tradução? Um dia vamos ter certeza de que a Bíblia que lemos hoje é a mesma Bíblia de 2000 anos atrás. O volume de hoje contém os mesmos manuscritos antigos. Fazendo uma comparação, existem conhecidos apenas 7 manuscritos de Platão. Há mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. E nossos especialistas dizem que quando os textos de cada manuscrito forem comparados um com o outro, vai descobrir que cada um é 99,5% consistente um com o outro. Fizemos uma descoberta importante ao ler os manuscritos achados no Mar Morto. O fato é que nós temos o pergaminho de Isaías intacto. E ele é de 250 a.C. Agora podemos comparar como as escrituras hebraicas foram transcritas durante 13 séculos e meio. O fato mais emocionante é que existe 99,9% de precisão entre todos eles. Mas como é possível que estas escrituras permaneceram tão próximas à fonte durante tantos anos? Entre o povo judeu na época de Jesus existia um grande respeito pela tradição oral ou a tradição sagrada. Não era incomum para um rabino ter discípulos que estudavam sob a tutela do rabino. Esses discípulos se comprometiam em memorizar os ensinamentos do rabino palavra por palavra. Então, quando o rabino morria, os discípulos disseminavam os ensinamentos dele sem alterar nada. Depois juntavam tudo de modo que ficassem confiáveis. O que sabemos sobre os 4 evangelhos é que, primeiramente, foram passados oralmente por 30 anos com ricos detalhes. As cópias de antigamente são bem diferentes das de hoje. Podemos tentar copiar algo e cometer vários erros, mas na antiguidade eram documentos valiosos manejados por especialistas para garantir que, quando as cópias fossem feitas, seriam historicamente fiéis. Depois de copiar 2 páginas, se cometesse um erro em 2 páginas, teria de começar desde o início. Certo. Então, a Bíblia de hoje é tão confiável quanto as primeiras edições. Mas é possível que a Bíblia seja apenas uma propaganda religiosa? Na propaganda religiosa, a tendência é fazer com que os heróis sejam imaculados, irrepreensíveis. E nas Escrituras acontece o contrário. Vemos o bom, o mal e o feio. Todas as ações são reveladas. E vemos homens e mulheres cumprindo seus destinos quase que involuntariamente. Mas há outros textos antigos que confirmem os fatos descritos na Bíblia? Jesus é chamado e mostrado na forma do Cristo em fontes seculares muito interessantes, além do Novo Testamento. Tácito, um historiador romano do 1º século, menciona Jesus. Suetônio, Plínio o Jovem e Tales também escreveram sobre a adoração cristã e perseguição que condizem com os relatos do Novo Testamento. O Alcorão muçulmano menciona Jesus. Até o Talmud judeu concorda com os grandes eventos da vida de Jesus. Temos relatos de Joséfo, na comunidade judaica, que escreveu mais tarde, onde encontramos trechos sobre a história de Jesus. Então existem provas
E os especialistas concordam que a Bíblia Sagrada é um documento que descreve precisamente a vida de Jesus Cristo, que ele era uma pessoa real e que viveu nesses lugares naquela época que a Bíblia relata. Mas como era a vida na época de Cristo? O valor real da arqueologia é o de nos dar o contexto onde os personagens da Bíblia viviam. Nos últimos meses, muitas escavações foram feitas ao norte de Israel e no sul da Síria, e também escavações na área onde Jesus cresceu. Por exemplo, apenas a alguns quilômetros de Nazaré, onde Jesus viveu quando era criança, está a cidade de Séforis. Ela foi espetacularmente escavada. Coisas maravilhosas foram encontradas lá. É uma cidade próxima de Nazaré, de onde podemos pegar o que encontramos e levar para São Francisco, o que nos ajuda a entender o ambiente em que Jesus viveu. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, if you please. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. Eu vos perdoo. I'll be satisfied as long as I walk Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. close to thee. Through this world. Então, como foi que um garoto simples de uma vila se tornou um líder carismático? Não sabemos muito sobre a infância de Jesus porque os evangelhos se concentram no nascimento e nos últimos anos, mas sabemos que mesmo Jesus não se encaixava no modelo que o povo judeu procurava no Messias. Ele completou uma das profecias messiânicas do Velho Testamento. O povo judeu estava esperando há muito tempo que viesse a figura messiânica, mas a impressão principal é que seria um Messias político, alguém que os livraria do controle do governo romano. A coisa interessante sobre Jesus Cristo em sua realização das profecias messiânicas é que ele não realizou só uma ou duas profecias, mas ele as ajustou com firmeza contínua e também em abundância. Os incontáveis milagres que Jesus fez e que estão escritos nos testamentos também contribuíram para seu prestígio divino. Jesus realizou milagres. Se você aceitar o que os evangelhos relatam, na verdade temos 26 milagres registrados. Se as histórias dos milagres de Jesus não fossem verídicas, os críticos teriam dito alguma coisa. Se você duvida do fato de que ele tenha realizado milagres ou não, até seus oponentes confirmaram que ele fez alguma coisa que parecia ser sobrenatural. Então, até os maiores opositores de Jesus concordam que ele realizou coisas misteriosas. Até hoje, nas missões em todo o mundo, há pessoas que fazem os cegos voltarem a enxergar, deficientes voltarem a andar. Em nome de Jesus ressuscitado, curam em lugar dele. Pacientes com doenças terminais agora têm esperança de se equilibrar até alcançar a saúde perfeita. Acontece. Mesmo havendo provas científicas dos milagres e curas, também não podemos negar que há aqueles que afirmam, que testemunham e experimentam essas coisas com os próprios olhos. Agora, numa visão geral, há 2 bilhões de cristãos no mundo todo. Não há outro ensinamento, fé, filosofia, governo, partido político ou outra coisa que reúna fielmente 2 bilhões de seguidores.
É realmente uma loucura acreditar na Bíblia e o que ela representa como avanço histórico. Eu penso assim porque isso parece inacreditável às vezes. Talvez a parte inacreditável e controversa da Bíblia é a que está relatada nos testamentos sobre os 4 últimos dias da vida de Jesus, conhecidos como a Paixão de Cristo. Os acontecimentos trágicos dos últimos dias da vida de Jesus não causaram surpresa, porque estavam relatados pelos profetas do Velho Testamento. O roteiro, escrito pelo próprio Deus. Mas, mesmo assim, precisou da coragem e da convicção de Jesus Cristo para enfrentar cada fato sofredor que culminou no sacrifício final do Cordeiro. Incidentalmente, não foi preciso de persuasão para que outros fizessem seus papéis vis e traiçoeiros. À medida que a popularidade de Jesus aumentava, o mesmo acontecia com as suspeitas dos sacerdotes judeus e do Sinédrio. E ninguém era mais cético e se sentia mais ameaçado do que o sumo sacerdote Caifás. Conhecemos Caifás historicamente de muitas fontes, como de Joséfo, o historiador judeu que fala sobre Caifás e assim por diante. Esse personagem é conhecido há muito tempo. Em 1919, uma descoberta maravilhosa foi feita quase por acidente. Enquanto cavavam na Floresta da Paz, em Jerusalém, os arqueólogos encontraram um ossuário. Ossuário é uma caixa pequena usada para guardar os restos mortais de um falecido. Para saber de quem eram os ossos que estavam ali, as pessoas gravavam os nomes delas ao lado da caixa e colocavam dentro da saliência. Para o assombro dos arqueólogos, encontraram uma caixa que era da família de Caifás. Uma das ossadas que encontraram na caixa era de um homem de 60 anos. O nome e os dados descritos na caixa, incrivelmente, eram da mesma época de Caifás do Evangelho. Quando juntamos tudo isso, pensamos, provavelmente estamos com os ossos do homem que julgou Jesus naquele tribunal. Caifás e os outros membros do Sinédrio queriam dominar Cristo e seus seguidores. Estavam tão preocupados com o impacto que o ministério de Jesus teria sob seu controle e sobre os judeus, que conspiraram secretamente para prender e matar Jesus. Este homem deve ser detido. É a nossa missão. Ele arruinará tudo. Jesus deve morrer. O conselho foi unânime. Jesus devia ser aniquilado. Mas não encontravam o momento certo de capturá-lo em segredo, até que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, se aproximou deles com uma oferta tentadora. O que me darás se eu o levar até ele? Concordaram em 30 moedas de prata. E dali em diante, Judas esperou pacientemente pelo momento certo para trair Jesus, seu mestre e amigo. O que eu acho fascinante sobre Judas e, de fato, sobre todos os personagens da história da paixão é que eu acredito que cada um é uma parábola. Ou, se você preferir, é a metáfora ou a figura existencial de cada um deles. Onde eu acredito que é um Judas em cada pessoa que é capaz de entregar um amigo. Na primeira noite da Páscoa judaica, Jesus sentou-se com seus 12 discípulos para a ceia de Páscoa, que ficou conhecida como a Última Ceia. É nessa refeição que Jesus revela aos apóstolos os acontecimentos que se dariam nos próximos dias. Um grupo de homens assustados e desorientados escutaram quando Jesus disse que, de acordo com as Escrituras, ele seria traído e crucificado. Ele disse que um deles o trairia e o resto deles o negaria para se protegerem.
Depois que terminaram a ceia, Jesus foi ao jardim Getsemane para rezar, levando seus 3 discípulos favoritos, Pedro, João e Tiago. Sentem-se enquanto eu rezo. Meu coração está pesado. Esperem por mim. Deixando os 3, Jesus entrou sozinho no jardim e ajoelhou-se para rezar. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus levantou-se para falar com seus amigos, mas viu que eles estavam dormindo. Então nem uma hora pudestes velar comigo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sentindo-se abandonado e sozinho, Jesus afastou-se uma segunda vez. Pai, se não podeis afastar este cálice, faça-se a tua vontade. Em muitos aspectos, eu acho que o jardim é um ponto crucial. Ele realmente argumenta com o seu pai sobre o cálice do julgamento que tinha que beber. Mas aqui, ele está há horas onde a sombra da cruz está sobre Jesus. Não há como escapar. E ele tem que fazer uma escolha, porque Deus nos criou com essa escolha, e ele escolheu entregar sua vida. Os estudiosos concordam que o único jeito de Jesus sobreviver da humilhação e do julgamento religioso e do tratamento brutal que ele recebeu das mãos dos romanos e judeus era a aceitação do sacrifício pessoal. Quando nós vemos o julgamento de Jesus Cristo, nós não vemos uma pessoa triste ou em pânico ou que está lutando. Mas vemos uma pessoa no controle do seu destino. De novo, Jesus voltou aos discípulos e os encontrou ainda adormecidos. Confuso, perturbado e abandonado, ele voltou a orar uma terceira vez, tamanha era a sua agonia. O Evangelho de Lucas afirma que Jesus suou sangue. Há uma doença que causa o sangramento pelas glândulas sudoríparas e é chamada hematidrose, causada por pressão psicológica. E nessas circunstâncias, essa condição pode fazer com que as veias liberem o sangue. Jesus levantou-se e Judas entrou no jardim com 2 soldados romanos mandados pelos membros do Sinédrio. Judas havia dito aos soldados que ele identificaria Jesus beijando-o. Judas aproximou-se de Jesus e olhou em seus olhos. Amigo, aqui vieste. Eu te saúdo, mestre. Judas, com um beijo me traís. Este é o homem. Os soldados seguraram Jesus com força e o prenderam como se fosse um criminoso. Os guardas levaram Jesus à casa de Caifás para o julgamento que se deu à noite, onde os membros do Sinédrio buscavam falsos testemunhos contra ele. Este homem disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus permanecia em silêncio. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo,
o Filho de Deus ou não? Se eu vos disser, não acreditarás em mim. Tu estás a blasfemar. Ouvistes agora a blasfêmia. O que vos parece? Réu de morte! As pessoas com raiva cuspiam e o esbofeteavam. Essas foram as mesmas pessoas que deram as boas-vindas em Jerusalém 4 dias antes. Os fariseus estavam satisfeitos por seu plano ter dado certo. A seguir, foram a Pôncio Pilatos, o governador. Pôncio Pilatos é um personagem interessante. Ele é alguém que nos fornece informações fundamentais historicamente. Em 1961, um arqueólogo italiano descobriu uma pedra que fazia parte de uma escada do século IV. Mas quando viraram a pedra, fizeram uma descoberta impressionante. Descobriram que a pedra havia sido reutilizada e que, na verdade, ela era do 1º século. Ela fazia parte de uma dedicatória inscrita num templo construído pelo imperador Tibério. A primeira palavra que decifraram foi Tibério. Mas o que veio depois foi mais esclarecedor. As próximas linhas são bem claras quando dizem Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Seria como apertar a mão dele e dizer: você é Pôncio Pilatos de quem ouvi falar. Logo de manhã, os fariseus levaram Jesus para ver Pôncio Pilatos e fizeram afirmações contra ele. És tu o rei dos judeus? Tu o dizes. Esse não é o rei dos judeus. Não ouves quando testificam contra ti? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Eu não creio que esse homem cometeu algum crime. Ele incita o povo desde a Galileia até aqui. Mas ele enganou as pessoas, da Galileia até aqui. Ele é um galileu. Então o trouxeram ao lugar errado. Levem-no a Herodes. A Herodes! A Herodes! Assim, Caifás e os soldados levaram Jesus a Herodes. Não era o mesmo Herodes da história da Natividade. Era um de seus muitos filhos que era um monarca menor. Herodes também é uma figura histórica. Para aqueles que se interessam por moedas, eu devo dizer que há várias delas. São raras agora, mas sempre eram encontradas na Galileia. Normalmente desgastadas, mas onde podíamos ler claramente Herodes Antipas, Herodes o Tetrarca. E aparece o ano em que foram cunhadas. Algumas foram cunhadas no mesmo ano do julgamento de Jesus, como lemos na Bíblia. Como Herodes também estava em Jerusalém na época, a jornada para levar Jesus até o rei foi curta. Herodes ficou contente em conhecer o homem de quem todos estavam falando. Então, este quem é? Este é Jesus de Nazaré e ele se diz rei dos judeus. Então, tu és Jesus, o Cristo. Eu desejava muito conhecê-lo. Dizem que tu és um milagreiro. Vamos, impressione-me. E novamente Jesus permaneceu em silêncio. Herodes continuou a provocar Jesus para que ele dissesse algo que o incriminasse. Mas ele não pronunciou uma única palavra. Herodes achava divertido o silêncio de Jesus, até que o sumo sacerdote Caifás interrompeu. Este homem é culpado de blasfêmia e deve ser condenado à morte. Este dever é vosso. Não fale sobre o dever e não julgues o que penso. Este homem não tem nada a me dizer. Leve-no daqui. Mas, meu senhor... Não ouse me contradizer. Fora, todos vocês! O Sinédrio não teve escolha a não ser levar Jesus de volta a Pilatos. Suas próprias leis os impediam de matar um homem. Não é preciso dizer que Pilatos não estava feliz por ver Jesus novamente. Ele disse à multidão zangada que não encontrara culpa em Jesus. E como Herodes também o considerara inocente de qualquer crime que merecesse a morte, ele ia libertá-lo. Pilatos estava ansioso para manter a paz. E enquanto ele pensava em seu próximo passo, sua esposa se aproximou. Disse para ele não fazer nada com Jesus, porque ela havia tido um pesadelo com ele.
Era costume Pilatos soltar um prisioneiro a cada ano por ocasião da Páscoa judaica. Vós quereis libertar esse assassino? Ou este homem que não cometeu crime algum? Barrabás! Liberte O que Barrabás! farei então com Jesus de Nazaré? Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos viu que não havia como persuadir a multidão. Ele pediu uma bacia de água e lavou as mãos diante da desordem para salvar sua carreira política. Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos! Assim, Jesus foi açoitado como era a rotina romana antes da crucificação. O açoitamento romano era realizado com um chicote feito de várias tiras de couro, com diversos pedaços de ossos afiados, tendo nas extremidades esferas de metal. As esferas de metal causavam hematomas profundos na carne e os ossos cortavam a carne, assim conseguiam a combinação de hematomas e feridas. A lei romana permitia no máximo 39 chicotadas, mas frequentemente os guardas eram tão instigados a continuarem que algumas vítimas morriam antes de chegarem à cruz. Primeiro, as contusões e ferimentos causados pelo chicote afetariam os pulmões, causando perfurações. Outra coisa importante que aconteceria seria que, por causa dos ferimentos e lacerações, a carne seria estraçalhada pelo chicote, o que resultaria em sangramento abundante. Um homem adulto e saudável com mais ou menos 80 quilos tem de 4 a 5 litros e meio de sangue. A quantidade de sangue que Jesus perdeu durante a tortura foi de 1 a 2 litros e meio. Isso causou uma queda em sua pressão arterial, o que faria ele desmaiar quando ficasse em pé, o que chamamos de hipotensão, devido à perda de sangue. Também é chamado de choque hipovolêmico ou choque cardiovascular. Os rins também param de funcionar, o que manteria o volume de sangue e daria a sensação de sede. Isso explicaria porque ele disse quando estava na cruz, tenho sede. Depois de açoitá-lo, os soldados colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus para zombar dele. Were you there when they crucified? Então o levaram ao topo do Calvário, empurrando-o e chutando-o, enquanto ele se esforçava para carregar a própria cruz. O lugar dessa execução deprimente é famoso pelo apelido o Gólgota, ou local da caveira. Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to
the tree. Well, were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Deus! Meu Deus! Por que me abandonastes? Tenho sede. Está feito. É verdade que este era o Filho de Deus. Todos nós vemos a crucificação de Jesus retratada dramaticamente em pinturas, representada em peças teatrais e filmes. Mas do que consistia exatamente a crucificação? E como exatamente Jesus morreu? Se suportarem os detalhes assustadores e macabros, acharão o que nossos especialistas têm a dizer? Muito interessante. Quando ele foi levado ao local da crucificação, ele teve que andar até o local carregando só a parte horizontal e não a cruz inteira. Quando Jesus chegou ao topo do monte, ele foi colocado no solo e seus braços foram presos com pregos na cruz. Os pregos são significantes porque os romanos passaram muitos anos aperfeiçoando esse método de crucificação e execução, com um grande aumento da dor e do sofrimento, assim também como o aumento da humilhação no processo. Assim, os pregos não foram pregados na palma da mão, como normalmente vemos. Eles foram pregados aqui no pulso. Não poderia ser aqui, porque só há tecido macio daqui até ali. Então, com a carga do peso do corpo, a pessoa cairia da cruz. O pulso não era somente um ponto de apoio, mas também era um modo de aumentar a dor, já que o nervo principal passa pelo túnel carpal no pulso.
Quando batemos o cotovelo, sentimos uma dor como se fosse um choque elétrico que é refletido pelo osso do cotovelo. E o interessante é que não é o osso que reflete essa dor. Então imagine quando esse prego penetra aqui e esmaga o nervo mediano. Podemos imaginar como seria doloroso quando batemos o cotovelo na quina da mesa, que não é nada comparado a ter um alicate apertando e esmagando o nervo ulna. O tempo todo, Jesus se erguia para aliviar o peso do corpo. Assim ele podia respirar. Os pregos giravam na extremidade do nervo, causando uma dor maior. Era tão doloroso que os romanos inventaram uma palavra para isso, excruciante, que significa fora da cruz, ex crucio. E quando dizemos que temos uma dor excruciante, não lembra em nada a dor dessa experiência da crucificação. Quando os centuriões romanos levantaram a cruz e a fixaram num buraco no chão, o peso do corpo foi sustentado pelos pregos em seus pulsos. O que aconteceu foi que, por causa do nível dos braços, era exigida muita força. Basicamente porque o peso do corpo pendia em direção ao solo, mas seus braços estavam em um nível mais elevado e por isso a carga ficava toda nos braços, o que dava a impressão de uma carga infinita, como se fossem toneladas. Isso causou o deslocamento imediato dos ombros e dos cotovelos. Para se assegurarem de que ele ficaria na cruz e para que fosse mais difícil respirar, os romanos também pregaram os pés de Jesus na parte vertical da cruz. Há alguns anos, em uma escavação no fim da década de 60, os escavadores encontraram um túmulo em Jerusalém. Os arqueólogos encontraram urnas de ossos de um homem de 20 e poucos anos chamado Yohanan. A datação do carbono nos ossos provaram que Yohanan viveu e morreu na mesma época de Jesus. Quando eles começaram a tirar os ossos da caixa e organizá-los, descobriram uma coisa muito incomum. Eles colocaram os ossos enfileirados e no calcanhar de Yohanan havia um prego de aproximadamente 20 centímetros que fora pregado em seu calcanhar. Finalmente, os historiadores tinham provas físicas das crucificações do primeiro século. Eu vi aquele osso, eu vi aquele prego e era impressionante. E foi uma ajuda muito valiosa quando lemos a história da crucificação e vimos uma parte de um corpo real com um prego real naquele lugar. A execução pela crucificação foi inventada originalmente pelos persas, mas foram os romanos que a aperfeiçoaram, tornando-a mais dolorosa e humilhante. Às vezes passavam-se vários dias antes da morte. Era a tortura máxima. Agora, com a confirmação de que a crucificação era uma forma popular de punição na época de Jesus, vamos explorar por que ela era particularmente cruel e brutal para levar alguém à morte. O que acontecia é que o peso todo do corpo foi sustentado pelos braços esticando e deslocando-os, e com isso as costelas ficaram em posição desconfortável. E o problema é que assim não se consegue respirar, e o único jeito de se conseguir é tirar a carga dos braços. Então o diafragma se eleva e as costelas descem para respirar. Para fazer isso, ele teria de se apoiar nos pés e os cravos penetrariam em seus calcanhares, pois seu peso estaria nos calcanhares. Assim, ele poderia inspirar um pouco de ar. A causa da morte na crucificação era uma asfixia lenta, agonizante, acompanhada por inúmeros problemas médicos traumáticos. Mas o principal é que a hipoventilação o afetou e ele estava com pouco fôlego e o dióxido de carbono continuava se formando no seu sangue. Ele estaria sob ventilação menor e o dióxido de carbono aumentaria e a acidez se agravaria, causando uma arritmia cardíaca.
Os céticos acreditam que Jesus sobreviveu à crucificação e que ele fingiu sua própria morte para realizar as profecias do Velho Testamento. Mas agora sabemos com certeza que isso seria impossível. As pessoas gostariam de acreditar que era uma fraude de que ele tenha morrido. Não há nenhum conhecimento de que alguém tenha sobrevivido à crucificação no método romano. E sabemos que os soldados romanos pagavam com suas vidas se alguém escapasse com vida. Então era impossível ele não ter morrido. Ele morreu e não há dúvidas sobre isso. Depois que a morte foi confirmada, a família de Jesus estava ansiosa por providenciar um funeral apropriado antes que amanhecesse e começasse o sabá. Um homem rico, José de Arimateia, que, a propósito, era membro do sinédrio que executou Jesus, mas estava ausente no julgamento secreto, pediu a Pôncio Pilatos o corpo de Jesus. Assim ele poderia honrá-lo com um funeral judeu. And were you there when they sealed him in the tomb? Yeah, were you there when they sealed him in the tomb? José havia pedido que seu próprio túmulo fosse esculpido numa grande rocha, e ele foi até lá e colocou Jesus para descansar. E novamente a profecia do Velho Testamento do Messias que seria enterrado no túmulo sem uso foi confirmada. When they sealed him in the tomb. Uma pedra pesada em forma de roda foi colocada na entrada do túmulo e um guarda romano ficou de vigia, porque o sinédrio temia que os discípulos de Jesus roubassem seu corpo e afirmassem que ele voltara da morte. De certa forma, Jerusalém é um cemitério gigante. Por séculos foram encontradas tumbas na Acrópole de Jerusalém. O que eu vou descrever foi encontrado inúmeras vezes um túmulo cavado em uma pedra sólida, em um penhasco ou coisa parecida. O impressionante sobre esses túmulos é que eles eram selados por uma pedra plana e circular que ficava na frente do túmulo. A entrada também costumava ser bem baixa e era preciso se abaixar muito para entrar. A razão da descoberta é impressionante e se compara perfeitamente com a descrição do túmulo de Jesus nos evangelhos. E de repente percebemos que o que estamos falando do túmulo é que são construídos exatamente iguais. Alguns foram desacreditados porque há inúmeros abertos, mas as pedras ainda estão no lugar. Estamos vendo exatamente como a história reage aos fatos reais. No domingo, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena levaram temperos e óleos com a esperança de ungir o corpo de Jesus. Mas, quando chegaram no local do túmulo, descobriram que a pedra havia sido rolada e o túmulo estava vazio. Elas viram um anjo. O anjo disse que Jesus de Nazaré acordou de sua morte e que elas deveriam dizer a Pedro e aos discípulos que Jesus ia encontrá-los na Galileia. A descrição do túmulo vazio de Jesus no Evangelho é historicamente precisa. Os Evangelhos nos dizem que ele foi enterrado no túmulo de José de Arimateia. Ele não falsificaria um nome como aquele. Ao imaginarmos que todos o conheciam porque era do Sinédrio e seria como inventar o nome de um jogador da liga principal de beisebol que não existisse, logo seria exposto como uma farsa.
Até os judeus que condenaram e desaprovaram Jesus souberam que seu túmulo estava vazio. Eles explicaram dizendo que os discípulos roubaram o corpo. Assim, os amigos e todos os cristãos admitiram imediatamente que o túmulo de Jesus estava vazio. O problema era que os discípulos não poderiam roubar o corpo porque não havia como fazer isso com um guarda vigiando o túmulo. Não era só impossível que os seguidores de Jesus tivessem roubado seu corpo, como também era improvável que eles tentassem, porque antes de verem a ressurreição de Cristo, eles todos se tornaram descrentes. Eles não entregariam suas vidas por alguma coisa que eles sabiam que seria obscura. Não temos 12 homens executados com morte por algo que eles sabiam que não valeria a pena. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Mestre! Mais tarde, ele encontrou 2 estranhos que não o reconheceram. Eles andaram com ele e contaram uma história fantástica de um carpinteiro simples da Galileia que foi crucificado. Jesus finalmente apareceu ante seus discípulos, que ficaram maravilhados e não conseguiam olhar em seus olhos. A paz esteja contigo. Mestre, és tu mesmo? Tomé, toque minhas mãos com seus dedos. Agora coloca a tua mão em mim. Meu Senhor, meu tutor. Tomé, se tu acredita porque me viste, Deus abençoe aqueles que não veem e acreditam. A questão sobre a ressurreição é a questão sobre as provas. E acho que a prova mais forte de que a ressurreição é um fato real da história é o intervalo do tempo. Da morte de Jesus aos 33 anos, até a época que os historiadores que acreditam na ressurreição dataram, passaram-se 3 anos. Então sabemos que a partir da execução de um simples carpinteiro de Nazaré, até o momento em que acreditavam que ele era o próprio Deus, um milagreiro, e que ressuscitara dos mortos, passaram-se no máximo de 2 a 3 anos. Este é um fato histórico. Os historiadores também sabem que naqueles dias levou 2 gerações para a lenda substituir os fatos históricos. Temos que lidar com o tempo de 2 gerações. A prova maior é que sabemos que os que acreditavam e os que não acreditavam pensavam igual. Todos aceitavam que o túmulo de Jesus estava vazio no dia que chamamos agora de Domingo de Páscoa. A terceira razão conhecida que Jesus venceu a morte é a transformação da vida dos discípulos. É preciso entender que aqueles homens concordaram em deixar sua religião antiga para iniciar uma nova religião. Eles viveram perseguidos eventualmente pelo que eles sabiam que era verdade. Não morreriam por uma falsa fé. Eles morreriam por alguma coisa que afirmavam ter visto com os próprios olhos. Sabemos por 1 Coríntios, capítulo 15, que Paulo diz que Jesus ascendeu na frente de 500 testemunhas. É um grande número de testemunhas que comprovam um acontecimento histórico. Jesus passou vários dias entre seus apóstolos antes de deixá-los com suas instruções finais. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E lembrem-se, estarei sempre entre vós. Mesmo comprovado concretamente que Jesus morreu e ressuscitou, há os que ainda afirmam que foi tudo uma grande farsa. É possível que a ressurreição seja uma farsa. E também é possível que não tenha havido uma pessoa chamada George Washington. É possível que Napoleão não tenha sido o general que representou a França, e do mesmo jeito é possível que todos tenhamos nascido há 5 minutos sem memórias e que a Terra só tenha 5 minutos de anos. É possível. Mas não devemos acreditar no que é possível. Nós devemos acreditar no que é mais sensato. Pensemos em um caso sendo julgado em um tribunal. O júri considera que as evidências indicam que uma pessoa cometeu um crime.
É possível que se engane. Sempre é possível. Mas se a prova for forte, é correto acreditar que a pessoa é culpada. Igualmente, a prova da ressurreição é forte o bastante para ser a coisa mais sensata a se acreditar e que ele tenha vencido a morte. Ouvimos argumentos irrefutáveis e vimos provas convincentes. Mesmo assim, o conflito entre a ciência e a religião continua. Todos os fatos e fé são mutuamente excludentes? Devem entrar em conflito um com o outro? Não necessariamente. Vamos ouvir o que os especialistas têm a dizer. Foi o próprio Jesus quem disse: deves amar Deus de todo o coração, alma e mente. Minha experiência científica, na verdade, é uma grande aliada para o crescimento da minha fé. Acho que a ciência acrescentou muito à minha fé, ao contrário do que muitos pensam. Muitas pesquisas e descobertas científicas forneceram provas incríveis da existência de Deus. Às vezes eu me divirto muito com a constante disputa, com um tipo de discussão que existe hoje entre a ciência e a religião. Tanto a Bíblia como a ciência se orgulham por entender a realidade. Por isso, posso viver melhor no mundo moderno. Há coisas que conseguimos aprender com a ciência e há outras que não. Quando alguém chega e diz eu não acredito, está refletindo como foi condicionado pelo ponto de vista de um mundo particular que diz o sobrenatural não existe, só o natural. Se eu não posso ter certeza do que eu vejo, cheiro, provo, sinto e toco, então eu acho que isso empiricamente não é verdade. Acho que nunca acontecerá da ciência tomar o lugar da religião. Porque os melhores cientistas que eu conheço dizem que podemos responder muitas perguntas, mas infelizmente as perguntas que são muito comoventes para a humanidade, não podemos responder. Parece que fé e ciência são necessárias para compreender totalmente a mensagem da Bíblia. A fé é uma resposta muito importante para a responsabilidade humana do que acontece aqui. A fé é o suplemento que prova, que mostra totalmente a realidade. Ao contrário dos depreciadores da Bíblia, as descobertas e pesquisas científicas, na verdade, fornecem elementos mais para comprovar o que a Bíblia descreve com precisão do que para depreciá-la. Assim, os cientistas descobriram que o universo tem um início. Temos informações nos seres vivos que o universo tem um certo tempo. Para mim, fornecem provas de que há um Deus, porque uma explosão tem sempre um detonador, a especulação tem sempre o especulador e a informação tem sempre o informante. Deus nos contou absolutamente tudo. Ele nos deu uma revelação secular e não uma revelação exaustiva. E porque não foi contado tudo, nós precisamos da ciência para, experimentalmente, nos alimentarmos menos com princípios do que com fatos e sentimentos, e não usar a ciência e a fé em oposição uma com a outra. Então agora você sabe que todos os especialistas concordam que a maior história já contada está provada. É verdadeira. Há mais de 2000 anos, os cristãos acreditaram na verdade sobre Jesus Cristo e sua vida, seu amor e seu legado estão em nossos corações. E encontramos as provas aqui todos os dias, pelo mundo todo. Put your hands together. Everybody say
Jesus gave it to me. I mean to let it shine. Jesus gave it to me. I'm gonna let it shine. Jesus gave it to me. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Shine, shine, shine. I'm gonna let it shine. Shine, shine, shine. I'm gonna let it shine. Shine, shine, shine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. E lembrem-se, estarei sempre entre vós. Everywhere you go, I love him. I love